Boa noite! Tudo bem com vocês? Esperar um pouquinho aqui. Esperar o pessoal entrar. Esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou economista e eu formei esse canal para facilitar entendimentos de economia, desmistificar a economia. Para quem quiser assistir depois por inteiro, vai ficar disponível no IGTV esse vídeo e eu vou passar para o YouTube também, tá? Também quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, lá tem outros vídeos e outras lives. Vamos lá aqui. Vou chamar o professor Cassiano. Aqui. Olá, professor Cassiano, tudo bem? Acho que tá mudo o teu áudio. Só um pouquinho, deixa eu ver se é duração minha. Fala de novo, vamos ver se eu consigo escutar. Não estou te escutando. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Mandem um joinha, por favor. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Não sei o que era. Voltou meio sozinho aqui. Legal. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre reforma tributária. Eu tive o Cassiano como professor na UFSC, como professor substituto em Economia Brasileira Contemporânea. Eu vi ele fazendo uma live sobre reforma tributária e resolvi convidar ele também. Cassiano, muito obrigada por aceitar o convite e poder fazer parte também desse projeto que é o Push Econômico. Gostaria que você se apresentasse, quem é o Cassiano, o que ele faz, quais são as áreas dele também na economia. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Queria agradecer a Amanda pelo convite. Muito legal estar participando aqui. Também quero parabenizar pela iniciativa, que é uma iniciativa muito legal. Eu acho que a gente precisa de mais disso realmente, né? O Brasil carece de enriquecer o debate econômico, né? E levar informação para o público amplo é uma tarefa muito importante nesse sentido. Então, eu acho que você está bem nesse caminho, que ao meu ver, é muito acertado. Bem, eu sou professor atualmente na UDESC, a Universidade do Estado, aqui de Santa Catarina. Eu estou dando aulas de economia brasileira contemporânea lá, assim como já dei essa mesma disciplina na UFSC também. Estou dando história econômica. E além dessas disciplinas, eu também tenho um interesse de pesquisa em economia regional, né? Então, geralmente gira em torno disso, assim, as coisas que eu leio um pouco mais e acabo pesquisando também. Uhum, legal. Eu vou te dar a liberdade para você conduzir da forma ali que você quiser também. Eu elaborei algumas perguntas, algumas pessoas também mandaram algumas perguntas. Joia. Vamos começar pelo Basicats, né? Que é o meu intuito é trazer o básico para poder as pessoas entenderem as informações de atualidade referente à economia. Primeiro de Uhum. tudo, o que é reforma tributária e por que uma reforma tributária é necessária, por que ela está sendo feita, que tem pauta, né? Sim. A reforma tributária é uma proposta de revisar de maneira bastante ampla, né, o sistema
tributário brasileiro, no que concerne especificamente a arrecadação brasileira, como essa arrecadação está estruturada, né? E, via de regra, reformas tributárias acontecem em todos os países, né, com maior ou menor período de tempo, e elas vão sendo necessárias à medida que as realidades sociais mudem, né, à medida que os papéis do Estado na sociedade também vão se transformando ao longo do tempo. No Brasil, a última vez que a gente fez uma reforma tributária foi com a Constituição de 88. Né? Aquela foi a última reforma tributária. Desde então, as modificações tributárias que a gente fez de lá para cá são basicamente mudanças pontuais, respondendo a demandas e problemas conjunturais, né? Então não há uma reforma da estrutura em si, mas apenas mudanças em pontos específicos, respondendo a conjunturas. Então, via de regra, mudanças mais de caráter de curto prazo, muitas vezes com uma visão um pouco mais míope, e que ao longo desse tempo vieram criando meio que uma colcha de retalhos no sistema tributário brasileiro, né? Isso cria uma complexidade tributária bastante significativa, que é um dos problemas do sistema tributário brasileiro. Não é o único problema, é um dos vários problemas, né? Um outro problema tributário que a gente tem e que está demandando uma reforma é essa incompatibilidade entre receitas e despesas, que se tornou bastante evidente a partir desse ciclo de crise recente, 2014 para cá. E aqui agora o Covid é uma coisa à parte, não é a questão, né, da crise do coronavírus, é um problema que já volta há alguns anos aí um pouco mais. Uhum. Bom, a própria reforma está estudando a possibilidade de unificar os impostos, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Essa reforma ela é boa para quem, né? Na sua visão? Sim. A unificação de tributos que vem sendo discutida e já está nesse início de proposta do governo é meio que uma tendência mundial, né? De maneira geral, os países desenvolvidos, principalmente, já praticam isso há um tempo razoável. A gente ficou para trás um pouco nisso, mas por enquanto a gente ainda não sabe como vai ser de fato, né? Porque por enquanto o governo enviou apenas uma parte da sua proposta de reforma tributária. O segundo Guedes, ele vai fatiar em 4 partes. Essa primeira parte é apenas uma das unificações, né, onde se substitui PIS e COFINS por um único imposto sobre bens e serviços, mudando alíquotas também, mas a gente não sabe como vai ficar depois, porque o problema é mais embaixo. O problema mais grave mesmo dessa questão de unificação tributária vai ser quando chegar nos estados. Uhum. E aí o governo já teria dado a entender que isso vai ser, na verdade, algo que tem que ser conduzido pelo Congresso, porque envolve uma questão que é constitucional mesmo, que é o papel dos estados, a autonomia dos estados, mas o cerne da questão de unificação tributária tem que passar pelos estados. É ali que está o grande problema, ao meu ver, né, dessa questão da necessidade de se unificar tributos, né, reduzir a complexidade, criar um único IVA, como geralmente é chamado, né, o Imposto sobre Valor Adicionado. No nosso caso, acho que CBS ficou a sigla, né, que é a Contribuição sobre a Circulação de Bens e Serviços, que foi proposta. E a ideia, segundo, né, o governo deu a entender, é que futuramente, então, quando for discutida essa questão no âmbito dos estados, que essa CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela se integre agora a essa reforma no âmbito federativo, no âmbito federal, perdão. Que essa proposta inicial que foi feita para substituir PIS e COFINS é a mais fácil, porque ela mexe no âmbito federal. Então é uma coisa que talvez dê para aprovar e até final do ano. Agora, o debate em cima da questão tributária dentro da estrutura dos estados é mais complexa, possivelmente vai demorar mais. Então é por isso que o governo fatiou essa questão. Sobre quem vai ganhar ou quem vai perder, né, toda reforma necessariamente envolve, né, essas duas partes, ganhadores e perdedores, e muitas vezes é por causa das partes perdedoras que as reformas não saem, porque, via de regra, né, como eles vão perder, eles vão ser resistentes à mudança, e à medida que essas partes consigam influenciar as políticas de governo, eles podem conseguir influenciar a tomada de decisão política, seja no âmbito do legislativo ou do executivo, e acabam travando reformas, né. Em maneira um pouco mais específica, falando dessa primeira parte que foi enviada pelo Guedes, né, a substituição da PIS/COFINS por esse IVA, né, essa contribuição sobre bens e serviços, a princípio, quem tende a sair perdendo são setores de serviços, de maneira geral, porque a ideia do tributo sobre valor agregado é que ele não tem o caráter que tem a PIS/COFINS hoje, que
ela permite restituições, abatimentos, né, da tributação final com base nos insumos que você comprou anteriormente na cadeia produtiva, para evitar um efeito cascata, né? Então, eu sou de um setor produtivo, eu abato, né, uma quantidade de PIS/COFINS, a alíquota sai lá de 3,5%, 3,6%, ela pode aumentar de acordo com a maneira como a empresa está configurada dentro do regime tributário, mas tem essa possibilidade de se abater, né, os créditos tributários, como se chama, né, o imposto que você já pagou em função da quantidade de insumos que você já adquiriu. Então, lá no topo, por exemplo, PIS/COFINS chega a 9% aproximadamente, mas há um abatimento, de modo que o valor líquido tende a ser menor muitas vezes. E agora não aconteceria isso, porque o tributo já seria sobre valor adicionado, então não existiria esse abatimento, né, porque em tese já estaria se contornando esse problema do efeito cascata. E aí os setores que são muito intensos em serviços, né, principalmente, por exemplo, educação, né, o setor de educação, ele, na verdade, se reduz a possibilidade de abatimento, não é que ela vai deixar de existir, ela continua existindo, na verdade, mas se reduz a possibilidade disso, especialmente, por exemplo, para setores intensos em serviços. Né? Setor de educação, qual que é o insumo que ele compra na cadeia anterior? Né? Sei lá, giz, pincel para escrever em quadro, é pouquíssima coisa. Né? Então, para esses setores, como você vai unificar a alíquota em 12%, né, ela vai ficar acima do teto do que já era o PIS/COFINS, para setores como educação, que são intensos em serviços, eles vão acabar pagando mais tributos de maneira geral, eles vão ter pouca margem de abatimento e, em virtude disso, eles vão sair perdendo. Né? A gente pode esperar que aí nos próximos meses, à medida que for sendo debatido isso no Congresso, esses grupos vão fazer pressão justamente para rever esse tipo de coisa. Né? Então, a gente ainda não sabe se o formato final vai ser esse. Esse é o formato que o governo enviou, mas já sinalizou alguns perdedores, especialmente dentro dos setores de serviços intensos em trabalho, e esses setores certamente vão fazer alguma pressão em função disso. Legal. E você acha que essa reforma, essa unificação, né, dos impostos pode prejudicar a economia de alguma forma? Em tese, né, a ideia é que seja uma reforma neutra, né, se o formato final vai ser... Em específico, né, você falou ali do setor de serviços, mas é que as alíquotas, elas eram diferentes e tem gente que pagava muito menos, agora vai pagar mais, né? Sim. Inclusive o mote do governo é meio que esse, né, para ampliar a base de tributação para que mais pessoas paguem, mais grupos econômicos paguem, para que no agregado as pessoas paguem menos. Essa seria a lógica, né? Se vai prevalecer essa lógica no final é outra história. Né? Se você puder explicar esse agregado também, que tem muita gente que às vezes não entende. Sim. A ideia, de maneira bem simples, é que existem muitos grupos econômicos que pagam regimes tributários diferenciados, alíquotas menores, às vezes não pagam tributos, então a ideia é ampliar a base tributária, né, para pegar mais grupos econômicos, ou seja, ampliar de maneira, né, no agregado econômico a quantidade de pessoas que pagam, né, o número de pessoas e grupos econômicos que pagam tributo, para que assim, se aumenta o número de pessoas, a base tributária, você arrecada mais, mas aí todo mundo pode pagar um pouco menos, né? Então, no agregado, se pagaria um pouco menos de tributo, como proporção do PIB, por exemplo, mas o número de pessoas que pagam tributo são maiores. Então, isso voltaria a equilibrar, digamos assim, para uma taxa como a atual em proporção do PIB. Então, nesse sentido, seria neutro, né? As pessoas talvez pagariam um pouco menos, mas na base se amplia, de modo que o volume total permanece mais ou menos o mesmo. Né? Essa é a intenção. Se isso que vai prevalecer depois, aí só vendo mesmo para saber, né? Não dá para saber de antemão se vai ser realmente assim. Claro. Pessoal que está assistindo aí, quem tiver algum tipo de dúvida, vocês podem mandar aqui, que a gente depois lê e no final pode abrir também para poder responder. Também quem acabou pegando pela metade, vai ficar gravado no GTV e também no YouTube. Agora, voltando também à questão ali sobre a CPMF, né? A CPMF, essa alíquota ali de transações digitais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se vai resolver algum buraco na tributação? Essa é uma outra incerteza. Se vai acabar perdendo de um outro lado, né? Claro, sempre existe um pró e um contra. Mas sim, qual que é a sua opinião sobre a CPMF? Disseram que a nova CPMF, né, o próprio Guedes
o Paulo Guedes tem falado que é uma nova, que não é igual, mas gostaria de saber qual que é a sua opinião. A questão é outra questão, na verdade, que envolve um tanto de incerteza, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o desenho dela, né? Ora o governo fala que é uma nova CPMF, ora tenta dar um passo atrás, falar que é um tributo diferente, né? Então vai depender de como vai ser o formato final desse tributo, né? Se a gente pensar numa CPMF aos modos da antiga CPMF, né, que nasceu lá um pouco antes do Plano Real, já no âmbito do Plano Real, que era a IPMF, que tinha uma alíquota de 0,25% sobre transações financeiras, depois virou CPMF, né, mudou de imposto para contribuição, mas a lógica permaneceu a mesma, aumentou a alíquota para 0,38%, se eu não me engano. Se for um tributo dessa maneira, ou aos moldes disso, ele tem seus prós e contras, naturalmente, né? A visão mais pró, né, a favor desse tipo de tributo é que ele é um tributo de fácil arrecadação, ele é meio que gerado automaticamente, então não tem muita margem aí para sonegação, é um tributo de arrecadação um pouco mais certa para o governo, ele tem uma base relativamente ampla de arrecadação, então ele permitiria um volume, né, de tributos bastante alto, né? Quando a CPMF foi encerrada, não me lembro agora exatamente o ano, ela respondia aí por mais de 90 bilhões, se eu não me engano, de impostos em volume, né? Sem corrigir, inclusive, esse valor, se eu não me engano. Mas ela teria essa vantagem do ponto de vista de equilibrar as contas, né? Ela é uma arrecadação fácil que poderia trazer uma quantidade, um volume grande de recursos para o governo no curto prazo mesmo, né? Então essa seria uma possível vantagem. Por outro lado, ela tem uma série de desvantagens, né? Se for uma CPMF aos moldes da antiga, né? Ela teria uma tendência a gerar desintermediação financeira, né? Ou seja, para evitar essa tributação, as pessoas não usam o sistema financeiro, deixam de usar bancos, cartão de crédito e coisa assim, para usar mais dinheiro manual, né? Então isso gera uma desintermediação financeira. Esse é um primeiro efeito, né? Se você desintermedia financeiramente uma sociedade, tem menos dinheiro circulando, né, no sistema financeiro. Via de regra, se tem menos dinheiro circulando, você precisa de taxa de juros mais alta, né? As taxas de juros de equilíbrio são mais altas porque o dinheiro se tornou mais escasso no sistema financeiro. Então esse pode ser um problema, tá? Um outro problema com esse tipo de tributo é que ele tende a ser regressivo, né? Ele tende a incidir em cascata, porque à medida que as transações financeiras se acumulam, o imposto se acumula. Geralmente quem realiza mais transações, né, em proporção da sua renda são pessoas de menor renda, então elas também tenderiam a ser mais afetadas, né, nessa questão, em termos proporcionais mesmo. Tende a ser um imposto regressivo nesse sentido. Ele também tende a ser um imposto, né, se a gente pensar na lógica que o governo vem falando de tributar essas transações digitais, né, que sempre está embutida essa questão aí de taxar transações digitalizadas. Ele pode ter um incentivo que, além desses que eu já falei, ele pode gerar uma tendência de redução dessa tendência, uma redução do montante de transações digitais, Sim. O que poderia prejudicar o próprio desenvolvimento tecnológico, né? Então seria um tributo prejudicial do ponto do desenvolvimento tecnológico mesmo, dessas empresas financeiras. Acabaria desacelerando nessa... É uma tendência mundial, né? Se você observa mundialmente, não existe nenhum país meio que indo para esse caminho aí de tributar transações digitais. O que se está falando é em tributar, mudar o sistema tributário para pegar empresas do meio digital, né? Empresas como a Amazon, como o Mercado Livre no Brasil, entre outras, né? Uhum. E aí é tributar a atividade dessas empresas, não as transações digitais. Isso é uma outra história e isso basicamente nenhum país tem falado nisso, né? O Brasil meio que está tentando empurrar essa ideia agora, mas eu vejo problemas nisso. Que é sobre as transações financeiras aqui, digitais, não sobre as empresas ali e tudo mais. E deixa eu te perguntar, qual que é a sua opinião, o que seria uma reforma tributária ideal para um crescimento econômico, para um desenvolvimento? Eu acho que tem muita coisa para se mexer, né, no sistema tributário brasileiro, mas eu acho que a gente tem que focar em, pelo menos, simplificar o sistema tributário, né, tornar ele mais simples. Nesse sentido, essa primeira medida ela já aponta nesse sentido, então ela é positiva, né, o que não significa que ela não possa ter outros lados negativos, mas a gente precisa caminhar nesse sentido de simplificação tributária. Essa é uma questão, né, para a gente ter ideia, segundo o relatório do Doing Business, que o Banco Mundial faz todo ano, o Brasil é um dos piores países na questão de facilidade de pagamento de tributos, né?
eles levantam lá dados de 190, 191 países, o Brasil é 185, 184. Então, a gente é um dos últimos países nessa questão porque o nosso sistema tributário é muito complexo, é labiríntico, né? É uma coisa difícil que gera um gasto. Para você conseguir pagar o tributo, você gera gasto adicional, né? Se tem grupos especializados, né, escritórios especializados em tributação, muito em função disso também. No Brasil se gasta em média 1.500 horas, as empresas médias a grandes gastam em média 1.500 horas por ano para pagamento de tributos, né? A gente é o pior país nesse ranking, é onde mais demora-se para pagar tributos. A Bolívia, se não me engano, que vem em segundo lugar é 50% menos, é 1.000 horas, né? Então a gente vence por uma margem bem longa, né, esse ranking aí, no sentido ruim. Então, uma primeira medida seria simplificar o sistema tributário, né? E aí vem essa questão do IVA, né, para simplificar, unificar essas tributações sobre bens e serviços num IVA apenas. E aí tem que trabalhar em congruência com as diferentes esferas, né, municipal, estadual e federal, porque aí também tem um outro foco de complexidade, né, essas tributações diferenciadas segundo o ente federativo. Um outro ponto de complexidade tem a ver com, digamos assim, uma pouca horizontalidade do sistema tributário, né? Se criam muitas exceções, né? Então você tem a regra, mas tem muito mais exceções que regras, essas exceções muitas vezes por critérios bastante arbitrários, o que é bastante questionável, né? Fere-se um princípio de isonomia, né? Um princípio de equidade tributária, esse é um outro problema, que acaba, em última instância, levando complexidade também. Tem a questão das incompatibilidades entre imposto de renda de pessoa física, imposto de pessoa jurídica, são incompatíveis, o que tem estimulado, por exemplo, o fenômeno recente da pejotização. Então, sempre existem muitas brechas, né? Quanto mais complexo se torna o sistema tributário, mais brechas se abrem, né, para as pessoas tentarem pagar menos tributos e, às vezes, afasta investimento também. Esse acaba sendo um eixo. Um segundo eixo, acho que é tornar o sistema tributário mais progressivo, né? A gente sabe que no Brasil, quem tem menos renda paga proporcionalmente mais tributos do que quem tem mais renda, né? Então, precisa se reforçar a necessidade de reformar o sistema tributário nesse sentido também, que seria a lógica de uma equidade em termos verticais, né? As pessoas têm que pagar de acordo com a sua capacidade, proporcional à sua capacidade de pagamento, né? Quem tem menos recursos, proporcionalmente mesmo, consegue pagar pouco tributo, e deveria pagar pouco tributo. Quem tem mais, proporcionalmente, consegue pagar mais também. Então, essa deveria ser uma outra lógica norteadora de uma reforma tributária, né? Se essa lógica vai vir aí nas medidas à frente também do Guedes, a gente não sabe, né? Mas é algo que eu acho imprescindível, né? Isso já começa por essa necessidade de unificar imposto de renda pessoa física e jurídica, né? Não tornar um tributo só, mas tornar eles equalizados, né? Aumentar a verticalização dele, né? A quantidade de alíquotas, o nível das alíquotas também tem que ser mais progressivo e assim por diante. Então, acho que pelo menos 2 eixos centrais seriam esses, né? O eixo de simplificar e o eixo de tornar o sistema mais progressivo. Sim. Outra coisa, deixa eu só ver aqui que eu tinha anotado, sobre os dividendos, né? O Guedes está falando sobre tributação de dividendos. Também te pergunto qual que é a sua opinião, você acha que isso talvez influencie, tem uma influência, né, com os investidores, talvez investindo mais nas empresas ou operando menos, né? Na verdade, a tendência mundial é tributar dividendos. O Brasil é uma das poucas exceções nisso. E a justificativa em tese é porque a gente já tributa relativamente bastante pessoa jurídica, né? Pelo menos as grandes empresas, médias a grandes empresas, em geral, elas tendem a pagar até 34% do lucro em imposto, né? Então já teria esse imposto sobre o lucro, o dividendo ele vem depois do lucro, então se justifica que você não precisaria ou não deveria ter tributação sobre dividendos, porque seria bitributação, né? A tendência mundial, na verdade, é tributar menos sobre o lucro, tá? Inclusive tem um estudo de um pessoal da OCDE de 2008, se eu não me engano, onde eles apontam os diferentes tributos, né? Quais que são melhores, quais que são piores para o ponto de vista do crescimento econômico. O pior tributo, o que mais prejudica o crescimento econômico, é o tributo sobre o lucro,
que no Brasil não é pequeno. No Brasil ele é relativamente alto, né? Você tem o imposto de renda de pessoa jurídica, mais a CSLL, né, a contribuição sobre o lucro líquido, que leva lá para 34%. Claro que aí tem a questão, né, das empresas que entram em categorias especiais, que é outra história que também precisa ser revista, mas vai lá para 34%. Né? O que os países desenvolvidos em geral fazem é tributa menos o lucro, tributa ali na casa de 20%, 22%, e aí depois, em cima disso, tem a tributação sobre dividendos, né? E aí, dentro dessa tributação de dividendos, que também pode ser de 20 e poucos por cento, você pode ter certos abatimentos, de acordo, né, com a maneira como foi distribuído o lucro e assim por diante. Mas no somatório, né, lucros mais dividendos vai se tributar em torno de 35% a 40%. Não seria tão diferente do que se faz no Brasil. A questão é que precisaria se dividir, né, diluir esses pagamentos de tributos, a empresa pagar um pouco menos e quem recebe dividendos pagar um pouco mais para compensar. Geralmente é o que países desenvolvidos fazem e é o que a literatura mundial aponta como sendo menos nocivo, né? Se você tributa mais pesadamente no lucro da empresa e não tributa dividendo, é mais prejudicial, né? Por exemplo, pode fazer com que você tenha um incentivo menor a reter lucros, por exemplo, que pode fazer com que desestimule investimentos, o reinvestimento do lucro na empresa e assim por diante, né? Você tem um estímulo maior a distribuir esses lucros, porque não é pago dividendos sobre eles, isso pode reduzir o incentivo ao investimento, reinvestimento dentro da empresa. Então, a literatura mundial aponta que um sistema mais interessante do ponto de vista de propiciar o crescimento e mesmo do ponto de vista de uma maior equidade mesmo na sociedade é tributar dividendos e, para compensar, tributa um pouco menos o imposto de renda da pessoa jurídica. Legal. O Ed mandou aqui uma pergunta. Ele falou aqui: boa noite, professor, parabéns pela explicação. No final de semana, Bolsonaro deu aval para uma nova CPMF, desde que seja compensado pela redução de outros. Mas Maia tem insistido que não andaria na Câmara. Não seria mais válido o governo trabalhar sobre as PECs que já estão no Congresso? Qual que é a sua opinião? Esse é um outro ponto que envolve muito a questão da política mesmo, né? Do quanto de atrito o governo está disposto a comprar com o Congresso. Né? Na verdade, os conflitos recentes, né? Na verdade, desde o início, quase, o governo Bolsonaro não tem tido uma relação boa com o Congresso, o que às vezes pode dificultar o trâmite de uma proposta paralela, né? No Congresso e no Senado já tramitam outras propostas, muito embora eu vi alguns grupos políticos declarando justamente que eles acharam que a proposta do governo vai razoavelmente ao encontro daquilo que está sendo debatido no Congresso e no Senado, e nesse sentido seria positivo. O que eu acho que o governo fez e está tentando fazer com isso, na verdade, nesse primeiro momento, pelo menos, é pegar essa pequena parcela, que na verdade ainda nem foi para a CPMF, né? É só essa questão do PIS/COFINS, e está querendo passar apenas isso separadamente para ser mais rápido, para poder já receber esse tributo no próximo ano. Porque se a gente não aprovar nada até 31 de dezembro, só recebe o tributo devido ao princípio da anualidade, você só recebe lá em 2022, né? O tributo não pode passar a incidir no mesmo ano, tem que ser no ano fiscal seguinte, né? Então você daria um pulo aí de um ano para poder começar a receber esse recurso. Então acho que o governo quer acelerar a parte da PIS/COFINS, né? Transformando nesse IVA aí para acelerar esse processo. E aí depois, talvez a questão da CPMF tenha que ser melhor debatida com o Congresso. Se o governo quiser celeridade, ele vai tentar passar uma proposta própria, mas aí eu acho que vai enfrentar a resistência do Congresso. O Maia já apontou que vai ter resistência nesse sentido, então pode acabar frustrando o governo nesse sentido mesmo. E aí vai depender da capacidade mesmo do governo conseguir criar essa coalizão com o centro, para saber, em última instância, se vai ser aprovado ou não. Eu acho que o governo precisa se aproximar um pouco mais justamente do Congresso, senão essas reformas importantes aí acabam sendo travadas e demorando muito mais do que elas devem realmente demorar, né? A gente está numa situação aí que isso é para ontem, na verdade. Claro. Agora, voltando um pouco para um geral, né, uma visão geral econômica, o que você acha, que você acha que seria uma reforma econômica ideal? Sei que é muito difícil, questão de Brasil, mas para onde talvez começar a destravar, para a gente ter um melhor desempenho na economia? São muitas coisas, né? São muitas coisas. Muitas coisas. Sei que o Brasil tem um histórico, né,
já, É, já meio cabuloso e complexo, né? Mas, é, na sua opinião? a reforma tributária, eu acho que é uma reforma importante nesse sentido, né? Ela tem efeitos sobre a estrutura econômica do país, né? Sobre a estrutura de incentivos, né? A reforma tributária, o sistema tributário é um grande responsável por gerar maiores ou menores incentivos de investimento, né? Então, acho que é uma reforma importante. Vamos ver se ela vai sair nos moldes que sejam mais indutores de investimento e de crescimento, né? A gente não vai conseguir encontrar nenhuma saída que não passe pela necessidade de aumentar investimento. Então, um dos grandes focos de qualquer reforma tributária tem que ser uma reforma tributária compatível com gerar mais investimento, tá? Privado e público, mas nesse momento especialmente privado, porque o setor público não tem capacidade, né? Então, o sistema tributário é especialmente responsável por isso, por ser indutor ou se tornar relativamente mais atrativo para o investimento privado. Eu acho que é essencial isso nesse momento. A gente precisa de uma outra série de reformas, né? Eu acho que a questão da reforma, a chamada reforma microeconômica, é especialmente importante, né? A reforma tributária, ela tangencia, ela tá, de certa forma, se sobrepõe um pouco à questão microeconômica, mas a microeconômica tem mais a ver com o ambiente de negócios no Brasil mesmo, né? O ambiente geral de negócios, a capacidade de você não ter barreiras, digamos assim, econômicas, acesso das pessoas aos diferentes setores produtivos, a exposição à concorrência externa, digamos assim, a facilidade para abrir e fechar negócios está envolvida dentro disso, né? A complexidade que envolve também você começar a operar um negócio ou não, o número de dias médios que envolve em relação a isso. Tudo isso são fatores indutores. Para fechar, às vezes é muito mais dor de cabeça que para iniciar, a pessoa nem abre o negócio, porque se ela tiver que fechar, ela vai passar uma dor de cabeça enorme. Então, essa é uma outra questão essencial que passa por essa reforma microeconômica, né, que tem a ver com o chamado ambiente de negócios. Eu acho que existe uma reforma administrativa que é essencial, né, porque a gente falar aqui em reforma tributária também, as reformas tributárias, elas tendem muitas vezes, né, as medidas tributárias, não necessariamente as reformas, as medidas tributárias de maneira geral, elas tendem a ter uma visão muito de curto prazo, porque elas às vezes não são capazes de lidar com problemas da base, que tem a ver com a lógica dos gastos, né? A reforma tributária ela vai atacar do lado da receita, mas a lógica, a ponta dos gastos é um outro problema também. E isso passa, entre outras coisas, por uma reforma administrativa, né? Então, acho que uma reforma administrativa, que é a chamada reforma do Estado brasileiro, é essencial para tornar esse Estado mais eficiente, para tornar esse Estado, diminuir a margem desse Estado de agir com arbitrariedades, de criar benefícios econômicos, exceções econômicas que beneficiam grupos selecionados, o que dá margem para rent-seeking, né, aquelas pessoas que se conectam ao governo, fazem lobby junto ao governo para ganhar favorecimento do governo. Então, uma reforma administrativa passa por isso, por rever progressão de carreira de cargos. Muitos funcionários públicos em diversos setores progridem de carreira de maneira muito fácil, sem fazer esforço, basicamente, apenas pelo tempo de trabalho, enquanto que em outros setores é diferente. Então, esse é um tipo de coisa que precisa ser equalizada, né? Precisa ter avaliação do gasto público, que é uma outra reforma de Estado, saber se o Estado está gastando bem ou mal. Vai lá e faz uma política pública. A gente não tem histórico de avaliar se essa política pública foi bem feita ou não foi bem feita, né? Avaliar o próprio trabalho dos funcionários do governo, né? Eles têm que estar suscetíveis também a incentivos econômicos, como qualquer pessoa numa dinâmica de economia de mercado. Em uma economia de mercado, você tem que ter incentivos para trabalhar melhor, para trabalhar mais, e se você não está fazendo a coisa de maneira correta, você tem que ter um direcionamento para reposicionar, para corrigir as suas ações. Isso tem muito pouco dentro do funcionalismo público. O funcionalismo público ainda é muito hermético à sua avaliação, né? Existem mecanismos de avaliação, mas que são muito fracos nesse sentido. Então, é uma outra coisa que precisa ser revista. E, em última instância, é uma questão que também envolve um debate social, né? A gente, enquanto economista, a gente pode ter uma preferência aqui por um Estado um pouco maior, um Estado um pouco menor, que gaste mais ou que gaste menos, mas, em última instância, isso é uma escolha social, é a sociedade que tem que escolher isso. E escolhe isso através de seus representantes, que nem sempre vão no caminho do que a sociedade quer de fato, né? Tem essas imperfeições na escolha social. Mas, via de regra, esse é o sistema, né? Esse é o sistema e tem que passar por isso de qualquer maneira, né? Então, se a gente realmente entender enquanto sociedade que, de repente, o Brasil gasta demais, alguns caminhos para revisar isso necessariamente passam por revisar elementos constitucionais, né?
uma grande parte da dinâmica do gasto brasileiro, do gasto público, ela é meio que dada no modo de piloto automático. Porque tem certos setores que tem piso mínimo para você gastar, certos setores que tem já uma lógica de reajuste automática, com base na inflação, promovendo às vezes ganhos reais desses setores, desses grupos, e muitas vezes você não consegue solucionar isso sem mexer na Constituição, né? Então, para mexer na Constituição, naturalmente, através do Legislativo, através de deliberação que, em última instância, remete a uma escolha popular, né? Então, eu acho que é em cima disso que a gente também tem que pensar o debate, né? Não através de meras cabeças iluminadas, de alguém que tem uma visão para um lado ou uma visão para o outro. A gente tem a tarefa de tentar iluminar um pouco o debate público, mas quem escolhe, em última instância, é a população. Mas eu acho que as reformas, então, basicamente, tem que passar pelo menos por isso, né? Uma reforma de Estado, que seria uma reforma administrativa, a reforma tributária, que a gente está encaminhando agora, e uma reforma microeconômica para melhorar o ambiente concorrencial, né? O ambiente de negócios no Brasil. Eu acho que essas 3 reformas são centrais. Ótimo. A gente vai para a última pergunta aqui da Heloísa, antes de finalizar. Qual a perspectiva para a reforma do imposto de renda? O Guedes pretende aumentar o limite de isenção e aumentar a alíquota máxima em busca de progressividade? Isso. Tá. Eu acho que, assim, não sei exatamente como vai ser, né? A proposta do Guedes, a princípio, aponta talvez para um princípio, então, que seja interessante. A gente precisa aumentar a progressividade, a gente precisa ter mais alíquotas, né? E alíquotas mais verticalizadas mesmo, né? O teto, digamos assim, do imposto de renda no Brasil, ele é relativamente baixo numa comparação internacional, então precisaria aumentar também esses limites. Mas não é apenas isso, na verdade. A gente precisa homogeneizar, digamos assim, essas alíquotas do imposto de renda da pessoa física e do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Esse fenômeno da pejotização que a gente vem observando é porque a pessoa, ao invés de repente, ter que pagar 27,5% lá no imposto de renda de pessoa física, ela se torna uma pessoa jurídica, né, e aí ela vai receber certos benefícios por entrar em algum sistema tributário, como o Simples. O Simples, se eu não me engano, no teto você paga 16%, quase 17% de imposto de renda, tá? Então, por que o imposto de renda de uma pessoa jurídica ele tem que ser tão menor do que o imposto de renda da pessoa física, que é o imposto de renda, digamos assim, do trabalho, né? Por que o imposto de renda da pessoa jurídica tem que ser menor que o imposto de renda do salário da pessoa? Não faz muito sentido isso. Em nenhum lugar no mundo que tem um sistema tributário relativamente bem estruturado, desenvolvido e assim por diante, esse princípio se observa. Na verdade, a tendência é de homogeneizar as alíquotas para evitar esse tipo de coisa. E aí você torna um sistema mais horizontal, que é uma das coisas que a gente precisa, né? Um sistema de maior isonomia, de maior equidade, que reduz essa margem para os agentes econômicos ficarem arbitrando, digamos assim, entre regimes tributários para escolher onde eles vão pagar menos, porque isso, no fim das contas, frustra a receita do governo, né? Esse fenômeno da pejotização recente não é uma coisa única do Brasil, em outros lugares também acontece, mas é uma fonte de erosão de receitas. Então o governo passa a arrecadar menos do que ele poderia arrecadar. Precisa se reformar o sistema tributário também pensando nisso, portanto, e um caminho é tornar as alíquotas de imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica mais equânimes, mais equalizadas umas com as outras. Além justamente dessa questão de tornar mais verticalizado, mais progressivo, com mais alíquotas, né, maior quantidade de alíquotas. Uhum. Então é isso. Você tem mais alguma coisa para colocar que acha importante nesse momento? Eu acho que a gente abordou bastante tópicos aqui, né? A reforma tributária está aí, está sendo discutida, o que é uma coisa boa. O formato final dela a gente vai ter que esperar, e talvez vai ter que esperar para o ano que vem para ver, porque a gente está num outro problema agora mais premente, justamente que é a questão do coronavírus. Isso demanda muito mais atenção e esforços do governo, que é natural, né? Então, é até natural que essa coisa vai sendo empurrada um pouco com a barriga. Talvez por esse ano a gente só vai ver realmente essa mudança aí, se tudo der certo, né? A mudança da PIS/COFINS para o IVA, e o resto vai ficar para o ano que vem, né? Mas eu acho que é fundamental esse debate estar acontecendo, né? As diferentes partes da sociedade justamente têm que ser ouvidas, e em última instância eu espero que o governo consiga caminhar nessas linhas que a gente veio conversando aqui, né? De melhorar o sistema tributário dentro desses eixos que a gente debateu. Legal. Cassiano, muito obrigada por aceitar o convite e participar aqui
do Push Econômico. Eu que agradeço. Para quem não assistiu, ou também para quem pegou pela metade, vai ficar salvo no IGTV e no YouTube. Muito obrigada mesmo. E boa noite a todos e muito obrigada para quem compareceu aqui também. Boa noite, pessoal. Até logo. Obrigada.